Bom dia mais uma vez. Vamos começando o nosso dia de estudo, nosso dia de trabalho, nosso dia de divertimentos também. Vamos chegando. Bom dia, Tamara. Bom dia, Sueli. Olha, já estou conseguindo conversar com vocês. Espero que tenham tido uma ótima noite, que tenham tido ótimos sonhos. E esses sonhos que contam tanta coisa para nós, a nosso respeito, a respeito do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo. Um dia a gente vai poder falar mais sobre isso, né? Tamara, me lembra aí da gente fazer uma live sobre os sonhos, o que eles querem falar, por que a gente sonha, né? Hoje não é bem esse assunto, mas sei lá porque, acho que tá na hora da gente conversar sobre ele. E bom dia, Renato. Bom, vamos começando o nosso momento de agradecimento. Agora eu quero que a gente feche os olhos um pouquinho e dedique essa gratidão a alguma coisa que você acha importante nesse momento. Pode ser pelas bênçãos que vocês já receberam. Pode ser pelas bênçãos que vocês estão recebendo e pelas que ainda receberão, porque a gente sabe que essa vida é abençoada, às vezes a gente é que tem um pouco de dificuldade de observar isso, né? Nossa pequenez ainda espiritual não permite a gente sempre entender que tudo é bênção, né? Mas faz parte do nosso caminho. E conforme a gente vai crescendo, a gente consegue auxiliar mais as pessoas a entenderem isso. E falando em auxiliar as pessoas, a gente tem hoje um assunto diferente do que a gente vem conversando, né? A gente vem conversando sobre o caminho da transmutação, encontro com a nossa luz interior. E hoje a gente vai começar a trabalhar um assunto um pouquinho diferente. Vamos entrar mais na radiestesia. Eu vou começar a trabalhar com vocês esse assunto para daqui a pouco a gente fazer um trabalho bem focado em técnicas mesmo. Vou ensinar algumas coisas para vocês. Vamos preparar uma sequência de live para ensinar umas coisas seguras, né? Sem muitas dificuldades, para quem gosta já de mexer com pêndulo, para quem ainda não mexe, nunca pegou. Então vai ser uma sequência aí de conversas e ensinamentos bem tranquilo, assim, para começar a se inteirar da sua capacidade radiestésica. Mas o nosso tema hoje fala sobre o título, né? Eu acho que a gente colocou assim: tem um parente que não tá bom, não tá bem, tá com alguma dificuldade, se eu posso ajudá-lo com a radiestesia. A resposta é sim. E aí a gente vai ampliar esse sim. Sim, dentro de algumas considerações, né? Como eu já falei. Bom, primeiro a gente tem que... Primeiro, antes disso, eu preciso contar como que eu trouxe esse tema, né? E eu estava ontem na minha aula de Pilates e é segunda semana de mudança, primeira semana de trabalho no novo local, então acho que quem já se mudou sabe o que significa esse momento, né? E
E aí eu pensando o que falar hoje, né, já que eu já tinha falado bastante sobre a transmutação, o que poderia trazer para vocês, né? E então, foi para aula de Pilates e lá eu comentei sobre isso e foi muito interessante porque as colegas que estavam lá, é, a minha professora, na verdade, que é a Mônica, ela falou: Olha, tenho uma dúvida, conheço você há um tempo, mas tem uma coisa que eu sempre quis saber. Se, por exemplo, alguém da minha família não está bem, eu posso fazer radiestesia para essa pessoa? É possível ajudar? Aí a outra colega, eu falei que sim, né? E aí a minha colega falou, mas como isso vai ser colocado? Eu falei, como que a gente vai colocar? Aí esse título saiu exatamente assim, de como essa outra colega sente isso, né? Então, a Mari, que é uma outra pessoa que estava lá com a gente, que trouxe para vocês o título prontinho, assim, achei muito interessante isso, assim, essa ajuda, né? Parece coisa boba, mas uma ajuda que a gente recebe quando a gente pede, né? Então a gente pode pedir. Isso é uma coisa importante, a gente pode pedir, porque a hora que a gente pede, a gente se conecta, né? Se eu peço algo para alguém, eu tô me conectando com alguém. Então a gente não fica mais sozinho, né? A gente conecta e a gente recebe das coisas mais simples até as coisas mais complexas. Bom dia, Mariana. Olha, hoje eu tô toda atenta aqui a vocês que estão chegando aqui para conversar comigo. E, bom, seguindo então agora nessa nossa conversa sobre ajudar alguém com radiestesia. Vamos lá. A gente pode, então veja bem, a pessoa que não é radiestesista não vai conseguir fazer uma radiestesia, já que ela não é radiestesista, né? Mas ela pode pedir para um radiestesista para fazer radiestesia para o filho, para o marido, ou para a esposa, ou para a mãe, seja lá para quem ela perceber que está em algum tipo de sofrimento. Então, isso é importante a gente saber que é possível pedir por outro, né? Eu indico sempre que quando essa pessoa está lúcida, ela tenha ciência disso, né? Então, se você percebe que a sua mãe está precisando de auxílio, ela é uma pessoa lúcida, você pode chegar até ela e falar, olha, existe uma técnica que pode ajudar, mesmo que a senhora não queira ir, eu posso pedir, intervir, né? Pedir que isso aconteça, que esse atendimento aconteça, e aí ela dizendo que quer, a gente pode fazer. Sempre é melhor quando a pessoa participa do processo. Não necessariamente dela estar no consultório na hora que o radiestesista está trabalhando, mas que ela esteja consciente no processo, que ela faça essa comunicação com o radiestesista, ou seja lá com quem for que está fazendo esse trabalho de harmonização por meio da radiestesia, né? Então, mas se ela não quiser, também pode. Essa pessoa que pede, né, quando alguém pede para você uma radiestesia, ela tem até um lugar no nosso caderno de pesquisa, porque ela está fazendo uma ponte. Então a gente chama de cliente solicitante. Então a gente tem no momento em que a gente está fazendo uma radiestesia, a gente vai ter o operador, que é o radiestesista que está trabalhando, a gente vai ter o testemunho, que é esse, vamos pegar esse caso, né, da mãe dessa pessoa, então é ali o testemunho dela, é ela que vai ser tratada. A gente tem envolvido aí um ambiente, porque a gente está dentro de um espaço. A gente tem esse cliente solicitante, que é uma energia que também está interagindo. Eu não sei se vocês já tiveram experiência,
Tem lugares que chama isso de ponte. Eu falo lugares de centro espírita, né? Então, às vezes uma pessoa passa por intervenção espiritual por outra, né? Às vezes a pessoa está acamada, às vezes a pessoa está em coma e não pode estar presente, né? Alguns lugares usam, aí é um parente que tem que ser parente mesmo de sangue, né? E para fazer essa ponte para que a espiritualidade possa trabalhar no campo da outra. Então, isso é possível. No caso da radiestesia, a gente não precisa dessa outra pessoa presente, não. Tá? Ela está como cliente solicitante porque ela vai estar conectada nesse processo todo. Então, às vezes, ela vai precisar ser protegida para a gente poder trabalhar com a pessoa que ela pediu, porque ela está fazendo uma interferência. A gente está falando aqui de de um caso onde a pessoa sabe que vai ser tratada, não quer estar ali, não quer se envolver em primeiro momento com o próprio processo, mas ela pode receber o benefício do tratamento. Tá? Essa é uma condição possível de acontecer. Existe uma outra condição que eu sou radiestesista, eu posso tratar, ver que filho, filha, marido, amigo, não precisa ser só parente, né? Às vezes a pessoa está numa situação tão difícil que ela nem consegue pedir. E a gente pode oferecer, olha, quer que eu faça uma radiestesia para você? Se a pessoa falar que sim, a gente faz. Se a pessoa falar que não, a gente não faz. Mesmo a gente sabendo que vai fazer bem, porque vai fazer bem, eu não tenho dúvida disso. Mas se a pessoa está dizendo que não, então é não. E aí a gente precisa conseguir lidar com isso. Uma outra possibilidade é quando a pessoa está inconsciente. Então, se ela está acamada, né, se ela está em coma, se ela não tem uma sanidade mental capaz de lidar consigo mesma, capaz de lidar com decisões, a gente aí não vai perguntar, né? Existe um transtorno, as pessoas me perguntam assim, Érica, a gente pode tratar qualquer coisa, né? Tem alguma coisa que a radiestesia não trata? Não tem nada eu não vi até hoje algo que a radiestesia não consiga tratar. Ah, que vai curar 100%? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a gente pode, sim, auxiliar bastante nos processos de tratamento, de cura e de equilíbrio. Às vezes resolve, sim, muita coisa. Mas de tudo que eu já tive experiência até hoje, para mim o mais difícil, e aí eu digo que eu não consigo lidar com isso, é uma coisa que se chama transtorno persecutório. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Quando a pessoa entende que tudo que acontece na vida dela é porque ela está sendo perseguida por um vizinho, perseguida por um parente, perseguida por alguém que ela acha que vê na rua, se ela acha que ela é perseguida pela espiritualidade, se ela acha que toda hora que assim, tudo que acontece nela é porque o outro fez isso, fez um trabalho, tal. Eu já atendi pessoas assim, e aí não adianta, porque até a radiestesia vai ser um objeto de fazer mal a ela. E aí não tem como a gente fazer nada por alguém que acha que tudo que é feito para ela faz mal para ela. Entendem como isso é muito complicado? Então, eu tive uma experiência assim, pessoalmente, com uma cliente que sofria disso e exatamente, chegou uma hora e ela disse, a radiestesia está me fazendo muito mal. Então eu não vou mais continuar.
E aí eu tive experiência com uma outra pessoa, aonde não consegui auxiliar, né, diretamente com ela. Então, quando alguém me pergunta sobre isso, porque os familiares sabem que a pessoa sofre dessa situação, né? Porque não é real. E, assim, o que ela está dizendo não é real, né? Nenhum vizinho passa o dia inteiro olhando pelo buraco do muro que ela está fazendo para jogar veneno, coisa com cheiro ruim na casa dela, né? Então é nesse nível, então é difícil de conversar com a pessoa e trazer uma certa lucidez. Então aí, dentro do nosso tema, pode auxiliar? Pode, mas aí nesse caso tem que ser um cliente solicitante que assuma esse lugar. Alguém da família vai ter que manter esse contato com o tratamento, com o radiestesista. É alguém dessa família que vai precisar estar a par de tudo que está acontecendo, fazendo essa ponte, mas essa ponte de informação, não essa ponte energética. Ela não vai sofrer o tratamento para que esse tratamento chegue até outra pessoa, tá? Então, até hoje, assim, quando tem um distúrbio psiquiátrico muito alterado, assim, muito grave, eu estou dando esse exemplo que é com quem eu tive mais experiência, mas tem outros tipos, né, de transtornos psiquiátricos mais sérios também. A gente precisa desse cliente solicitante assumindo o processo junto com o radiestesista. Mas veja que a resposta para o nosso tema continua sendo que sim, basta alguém ter boa vontade e fazer esse auxílio para essa pessoa, esse ente querido, amigo, seja lá quem for, tá bom? Bom dia, Edgar, bom dia, Valéria. Olha, gente, hoje eu estou de parabéns, hein? Não estou mal educada como nos outros dias. Alguém tem alguma pergunta enquanto eu bebo uma água? Bom dia, Juliana. Enquanto eu respiro um pouquinho em relação a esse assunto, eu estou dando bom dia para quem já chegou, bom dia para quem vai chegar aqui ainda na live, a gente ainda tem uns minutos aí, lembrando que mesmo que não falemos hoje de transmutação, nós temos meditação no final. E bom dia para quem vai assistir isso em outro horário. Pra gente sempre é bom dia, porque sempre é dia. Então, sempre bom dia para todos, seja a hora que for que esteja assistindo essa nossa conversa. Bom, voltando ao nosso tema, acho que está claro, né, que a gente pode auxiliar as pessoas que estão em sofrimento e não sabem como se ajudar, não sabem que a radiestesia pode ajudar. Até os que são ditos céticos, né, apesar de eu ter minhas reflexões a respeito dessa palavra, né, porque cético 100%, será, né, que a pessoa não acredita nem em si mesmo, né? Então, a gente pode sim, e é muito importante a gente ir falando sobre essa técnica para as pessoas. É uma técnica segura, quando a gente faz com estudo, né? E por isso que eu acho que vale muito a pena as pessoas saberem fazer radiestesia. Não precisa ser assim, para eu ser um profissional e trabalhar com isso todos os dias, o dia todo, mas para se auxiliar, porque esse outro pode ser você mesmo. É outra pergunta que fazem, eu posso fazer a radiestesia para mim? Que existe uma crença que eu não sei da onde ela veio, aonde diz que a gente não pode fazer as coisas para si, que a gente não pode usar o conhecimento das ciências ocultas para fazer o bem para si mesmo, para poder fazer as coisas que a gente quer conquistar,
né? Para melhorar a nossa vida. Isso não é verdade, não é mesmo. Tanto que no curso de radiestesia a gente sempre enfatiza que a gente tem que trabalhar com a gente primeiro. Então eu só posso dizer que uma coisa funciona a partir do momento que eu vejo que ela funciona para mim. Então como que eu vou saber se o meu trabalho de radiestesia está funcionando bem se eu não faço ele em mim para sentir os efeitos do que eu estou fazendo? Então é uma ferramenta muito boa para a gente trabalhar com a gente, para a gente trabalhar com quem conhece a gente, com quem a gente conhece, com quem a gente não conhece. Existe método, né, usando o testemunho, que a gente não precisa conhecer a pessoa. E não precisa conhecer um ambiente. Não precisa conhecer nada pessoalmente, né, por meio da radiestesia. Diferente, né, que eu falei da transmutação, que a gente precisa conhecer naquele trabalho, né, final de cuidar de pessoas, de terceiros, né, e de imóveis. Aí a gente precisa conhecer pessoalmente tanto a pessoa quanto o local, tá? Bom dia, Juliana, não sei se eu já tinha falado. Bom dia, Sam Mendy, não sei se é assim que fala, não sei se esse é o nome. Mas se não for, pode me colocar aqui qual é o seu nome, tá bom? E, bom, cuidados quando a gente vai cuidar de alguém. Primeiro é a gente fazer de forma que a gente faça e não fique vigiando se a pessoa está seguindo como a gente quer que ela siga, se ela tá... Que às vezes você pode falar, eu vou fazer, mas a gente fica querendo saber se deu tudo certo, fica inseguro, né? E às vezes a pessoa pode relatar que sentiu um desconforto, e aí você vai falar assim, ah, mas será que eu fiz certo? Será que eu fiz alguma coisa errada? E não é isso. Quando a gente faz a radiestesia, acontece de, às vezes, ter efeitos colaterais, sabe? Então a pessoa pode sentir uma dor, ela pode sentir mal-estar, como ela pode sentir como se estivesse gripado, convalescente. Isso não é porque o radiestesista fez algo errado. Eu acho que muitos radiestesistas, às vezes, né, eu chamo de radiestesista todo mundo que já mexe com o pêndulo, sabe? Porque como a radiestesia tá em nós, né? A partir do momento que você já coloca, você já se comunica, né, por meio do pêndulo ou qualquer instrumento, já é um radiestesista, né? Posso falar, eu sou um radiestesista amador ou um radiestesista profissional, mas já é um radiestesista. Então, às vezes fica inseguro, fica com medo de fazer mal e acaba não auxiliando a pessoa por insegurança. Será que você já passou por isso? Você que trabalha profissionalmente ou que faz só para si ou só em casa, já sentiu essa insegurança no sentido de, ah, eu fiz algo para alguém e essa pessoa não sentiu bem depois que eu fiz? Se isso já aconteceu com você, fica tranquilo. O que a gente precisa observar é o que acontece a partir de 72 horas depois do tratamento que foi feito. Porque quando a gente emite, né, as energias, as frequências e faz as correções e harmonizações, o campo vai se movimentar, como se estivesse desentupindo os canais das nadis,
que são os canais por onde circula a energia vital, e às vezes pessoas mais sensíveis podem sentir isso, e isso pode causar um movimento com uma sensação física, porque tudo é uma coisa só. Então é a hora que a gente vê que o campo, né, ele é só mais denso ou menos denso. Se eu tô fazendo uma intervenção no menos denso, isso pode afetar muito o denso, porque é a mesma coisa. Então não deixe de fazer por insegurança. Conversa com a gente, conta o que aconteceu, posso auxiliar. Não precisa ser alguém que já é aluno do plasma. Você, mesmo que nunca tenha visto o nosso trabalho, pode me perguntar. Eu tenho alguma experiência para falar que você não precisa ficar inseguro com isso, tá? Que faz parte do processo mesmo. E quando é efeito colateral, isso acontece assim, dentro de 72 horas, tá? A partir do momento que você ativou o trabalho, esse campo pode estranhar esse movimento até 72 horas, onde ele pode ficar mais desconfortável e se corrigir, né, sozinho. E se esse desconforto fica muito agudo, você pode fazer uma analgesia, né? Como se a pessoa toma um analgésico quando tem um efeito colateral de algum remédio ou algum outro. Pela própria energia a gente faz essa correção e o mal-estar pode desaparecer meio que quase instantaneamente, tá? Bom dia, Jaqueline. Grata por estar aqui com a gente. Então, é isso. A gente, acho que está claro que dá para ajudar todos, dá para ajudar as pessoas, dá para ajudar as plantas, os animais, os processos, as situações, né? Situações. Então, assim, eu posso tratar uma simbiose. Eu vejo que tem um casal que vive uma relação doente. Eu posso tratar a relação. Vocês já fizeram isso? Vocês que usam radiestesia, já trataram a relação, a sua relação com alguém ou a relação de algum cliente, de algum amigo, de algum parente? Então a gente pode tratar isso, o relacionamento entre fulano e fulana, ou a gente pode tratar a dificuldade de prosperar, a gente pode tratar uma desavença. Eu estou falando isso, não é como tema, eu estou falando isso como testemunho. Vamos pensar assim, uma classe de alunos, 30 alunos, um caos. Não sei se alguém já trabalhou com criança, se alguém já teve a experiência de ser professor ou de fazer alguma coisa. Eu já dei aula para criança e às vezes a gente tinha assim um comentário. Nossa, porque aquela sala, nossa, porque aquela sala ninguém dá conta de dar aula ali. Então a gente pode tratar a sala como esse grupo se torna uma unidade. Então a gente não vai precisar tratar os alunos um por um. Você imagina pegar uma sala com 30 alunos para fazer uma harmonização ali, ter que tratar um por um, nem sei quanto tempo ia levar isso. Esse grupo é uma unidade. Então a gente pode auxiliar também uma unidade grupal. É mais uma coisa que a gente pode auxiliar. Não é parente, mas é um outro, né? Eu posso fazer isso. Eu coloco como testemunho o grupo. E aí essa energia vai harmonizar a relação
desse grupo todo. Entenderam? Se não entenderam, pode me perguntar que eu explico direitinho como é que faz isso. Explico como trata essa simbiose, entre outras coisas que vocês imaginarem. Pode me perguntar que eu vou tentar explicar para vocês como é que faz isso funcionar na mesa, caderno de pesquisa e etc. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou encerrar nossa conversa agora e a gente vai, para quem quiser continuar, a gente vai fazer nossa meditação para a gente expandir um pouquinho mais, para a gente poder entrar num eixo de equilíbrio, tá? Vou achar nossa música, vamos ver se dá tudo certo. Estão conseguindo ouvir? Ou ainda não? Vamos respirar profundamente. Vamos encontrando uma possibilidade de fechar os olhos. Conectando com a respiração. Relaxando os pés. Relaxando os tornozelos, as pernas. Solta o corpo. Relaxem as coxas, os quadris, abdômen. Percebam essa energia de relaxamento atravessando todos os órgãos e sintam esse relaxamento chegando até o tórax. Solte as tensões dos ombros, dos braços e das mãos. Relaxem as costas. Relaxem o pescoço. Deixe o relaxamento chegar até a garganta. Permita que ele chegue até o rosto e até o couro cabeludo. Diga sim para o relaxamento. Deixe ele fazer o papel que é dele. Se entregue. É seguro. Você relaxado é seguro. Então traga a presença do sol, essa luz acima da sua cabeça. E um cone de luz que envolve todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Um cone de proteção, de tranquilidade. Se percebam protegidos,
e tranquilos. Diga sim para essa luz. E então o sol começa a emitir um raio de luz bem fino, que entra delicadamente no topo da sua cabeça, atravessa todo o seu corpo, até sair pelo chakra básico entre os genitais e o ânus e ancorar na terra. E ancorados, vocês podem ampliar a sua luz que existe no coração. Deixe ela crescer e mais, e mais, e mais, ampliar. E agradeçam a ela. E assim, com essa gratidão a essa luz, a gente vai retornando, prestando atenção no corpo, retornando, sentindo os pés, os tornozelos, sentindo os joelhos, coxas e quadris, sentindo também abdômen, tórax, ombros, braços e mãos, costas, pescoço e garganta, rosto e couro cabeludo. Façam uma inspiração bem forte e soltem. E comecem a se espreguiçar, e quando estiverem prontos, podem abrir os olhos. E assim retornando para o nosso dia de trabalho, nosso dia de autoconhecimento. Grata mais uma vez a todos, muito grata por estarem aqui. Semana que vem estamos juntos novamente. Até a próxima. Grande abraço, grande beijo no coração de vocês.